Senhor. Se você estiver com sua Bíblia, e eu encorajo que você tenha, eu encorajo que você traga impressa. Abra em João 10, se não tiver, abra no seu celular, tá tudo bem também. João 10, se você não tiver o aplicativo, baixa aí agora. Baixa a Bíblia e acessa João 10, Evangelho de João, capítulo 10, para você que está nos visitando, né, alguns irmãos mesmo faltando, nós entramos em contato, mandamos as mensagens, mas 2 domingos atrás, esse é o 3º domingo, nós iniciamos uma série que chamamos Eu Sou. E quem lembra qual foi o primeiro Eu Sou que nós mencionamos que Jesus Cristo falou? Eu sou o pão da vida. Isso, nós tratamos lá a partir de João 6, eu sou o pão da vida. Domingo passado nós falamos eu sou a luz do mundo. João 8 nós falamos eu sou a luz do mundo. Hoje, na verdade, João 10, nós encontramos 2 menções, Júlia, de Jesus Cristo falando eu sou. E elas estão intimamente ligadas ou diretamente ligadas. Eu sou a porta, né, ou a porta das ovelhas, e eu sou o bom pastor. Mas eu vou pedir licença aos irmãos para ficar, de fato, só tratando sobre eu sou a porta. E aí, não lá no parque, mas no domingo seguinte, nós avançamos com a nossa série, né, e continuamos aqui abordando os eu sous de Jesus Cristo. Jesus Cristo fala por 7 vezes isso. E é importante, nós já mencionamos isso, que ele está evocando para si, trazendo para si a sua divindade, a sua condição de filho de Deus. Então vamos juntos a partir do verso 1 até o verso 10, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum, estou no verso 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a sua voz. E aí João faz esse comentário dizendo, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, Jesus tornou a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Verso 8, todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, e as ovelhas não o ouvirão. Verso 9, eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a tua palavra, meu Deus. Ela é a nossa fonte de alimento, Pai. Nós amamos a tua palavra. Pedimos, Pai, que apesar de nós, apesar de mim, Pai, o Senhor ministra aos nossos corações. Fala, Senhor, através das Escrituras, Pai. E que eu consiga ser instrumento nas tuas mãos para a honra e glória do teu próprio nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós tratamos lá em João 8, eu sou a luz do mundo, se você por acaso não assistiu nenhuma das pregações, vai lá no YouTube, lá no nosso canal, e aí você vai achar essas 2 pregações. Começa lá em João 8, e nós falamos da festa das cabanas e fizemos toda a explicação sobre o porquê que Jesus naquele momento fala ser a luz do mundo. O fato é que eu falei muito rapidamente, já na conclusão do sermão domingo passado, que no capítulo 9, Ricardo, ele cura um cego de nascença. Aquele então que estava ali nas trevas, né, desde o nascimento, aquele que não tinha a sua visão, tem agora a sua visão estabelecida, irmã Ivonete. E aí ele consegue ver. E aí Jesus usa esse fato da cura para tratar sobre a cegueira espiritual do povo. Ele usa essa cura física, um tanto quanto estranha, né? A Bíblia narra que ele cospe, ele faz uma espécie de um lodo ali, passa nos olhos do cego, mas ele usa essa cura física para tratar a cegueira espiritual. E por que eu estou falando isso? Porque o capítulo 10, Thalita, quando a gente começa a ler a partir do verso 1, ele na verdade não está desassociado do final do capítulo 9. A bem da verdade, esse diálogo de Cristo começa no capítulo 9, lá no verso 35, onde diz assim, Jesus ouvindo que tinham expulsado, e aqui era expulsado o cego,
E quando encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Então esse diálogo começa aqui, e é Jesus explicando que ele é de fato Filho do Homem, que ele para e fala assim: em verdade eu te digo. E aí ele conta essa parábola. E esse em verdade, chama a atenção, sabe, quando você está no meio de uma conversa, caso você fale assim: ei, presta atenção, olha para mim, eu preciso te comunicar de fato algo, eu não quero que fique a conversa perdida por aí, mas eu preciso te comunicar algo. Nos escritos lá no grego, era isso que a gente fazia, era você repetir essa expressão de em verdade, era assim que se dava ênfase. Era assim que se dizia, o highlight lá, o negrito, como se quisesse, não tinha esse recurso naquela época. Então, o que você fazia? Você fazia essa expressão. Tanto que nós, quando vemos lá a expressão santo, 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 mencionado por Deus, seja em Isaías, seja no Apocalipse, essa ideia de santíssimo, era uma forma de dizer assim: olha, ele é muito santo. O que Jesus Cristo está tentando fazer aqui, com a sua audiência, é dizendo assim: olha, prestem atenção que eu vou contar algo para vocês, mas prestem muita atenção. Em verdade, eu te digo. E aí Jesus conta essa parábola, e ele menciona: olha, tem ovelhas, tem um ladrão que salta, que não entra pela porta, aquele que acessa pela porta é de fato o pastor ou as ovelhas. E ele pega, então, na sua parábola, o imaginário comum daquela época, Fábio. Jesus pegava situações cotidianas, rotineiras, e trazia a realidade espiritual dentro daquele cenário. E é isso que ele fala: o aprisco, né, ou o curral das ovelhas, como algumas expressões vão dizer, era essa região fora da casa, quase que como num quintal, cercada, fosse por muros de pedra, Emerson, fosse por uma cerca de galhos, onde se tinha uma entrada de fato. E à noite os pastores iam guardar o rebanho lá. Eles iam à noite guardar o rebanho lá para ficar protegido, cercado, guardado. Alguns desses apriscos tinham mais de um rebanho das ovelhas. Por isso que Jesus, na parábola, ele menciona assim: olha, o pastor vai lá e chama as suas ovelhas. As ovelhas dele respondem, porque em alguns apriscos você podia ter mais de um pastor guardando as ovelhas ali. E aí o outro cenário que é interessante, por que Jesus então fala com tanta propriedade, é porque às vezes não se tinha o portão físico. Vinícius, não tinha o portão lá para abrir de fato. E o que fazia? Ou o porteiro, ou o pastor que estava ali de plantão, né, estava no schedule dele lá, essa noite é você. Quando não tinha porta, ele se deitava e se fazia de porta, para que as ovelhas não saíssem. E ele se fazia de fato como se fosse a porta física ali. É Jesus então pegando esse imaginário, essa situação rotineira, comum, do dia a dia ali, e ele diz: sabe isso que acontece com as ovelhas, com o aprisco, com a porta? Eu sou a porta. E a pergunta que fica é: tá, mas por que Jesus é então a porta? E aí, assim como o pão, a gente falava, o pão serve para alimentar a gente. A luz, nós falamos que a luz servia lá para iluminar o nosso caminho, para nos tirar das trevas e da escuridão. Para que serve então a porta, gente? Alguém me ajuda, para que serve uma porta? Para entrar. Boa, pode ser uma excelente resposta. Coincidentemente, é o de fato que eu escrevi. Mas, de fato, Jesus, ele é a porta, mas ele não é uma porta, ele é a única porta. Ele é a única porta. E a porta Jesus Cristo, lá no verso 9, ele diz o que acontece, Ricardo, com quem entra por essa porta. E é isso que eu e você precisamos guardar no coração. O verso 9 diz o seguinte: eu sou a porta, Jesus Cristo falando. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Algumas versões vão dizer salvar-se-á. Então, a única porta é Jesus. Quem entra pela única porta Jesus, entra para a salvação. Espiritualmente falando, o que é esse aprisco? Já que Jesus de fato não é uma porta, ele está traduzindo uma realidade espiritual na minha e na sua vida. O aprisco é o local onde as ovelhas descansavam, as ovelhas eram guardadas, é esse local do ajuntamento do rebanho de Jesus, das ovelhas de Jesus, o local do governo de Deus sobre as nossas vidas, onde a gente descansa, é chegado o reino de Deus sobre nós. Esse local é o aprisco, espiritualmente falando, na minha e na sua vida. E nós só acessamos esse aprisco, espiritualmente falando, se nós acessarmos pela
porta. E essa porta é Jesus. Por isso que ele diz, a única forma de você ter salvação para a sua vida, para a sua alma, é Jesus Cristo. Pedro, pregando isso lá em Atos 4, ele vai dizer, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado pelos homens ou aos homens, pelo qual devamos ser salvos. O fato que parece tão óbvio, mas que eu e você precisamos guardar na mente e no coração, gente. Não há acesso a Deus, se não for por Jesus. E nós vamos falar isso também em João 14, ele fala, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Mas eu e você precisamos ter guardado, se nós estamos tentando chegar no aprisco de Deus, no local do rebanho do Senhor, ser ovelha de Deus, não há outra forma, é impossível, se não for pelo portão ou pela porta. O que Satanás tenta fazer na minha e na sua vida, já foi naquele estabelecimento que fala assim, acesso pela porta lateral. Você vai entrar pela porta e diz assim, não, acesso... Isso é o que Satanás tenta fazer na minha e na sua vida. Ele diz assim, não é essa porta aqui não. Tem outra opção de porta ali do lado. Acesso pela porta lateral. Quem botou esse aviso? Não foi o nosso Deus. Foi o inimigo das nossas almas. O ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Porque o aprisco, ele não tinha mais de uma porta. Ele tinha um único local de acesso. E essa única porta é Jesus Cristo. Tenha a convicção disso. Não há nenhum outro nome dado pelos homens, pelo qual devamos ser salvos. E ele garante, se você entra pela porta, você será salvo. É garantido. Agora tem uma característica muito peculiar dessa porta, Érica, que Jesus também fala quando ele fala com os seus discípulos. Lá em Mateus 3, ele está falando sobre a volta do Filho do Homem, ou seja, sobre o seu retorno. E aí em Mateus 7, lá no verso 13, ele fala assim, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida. Mateus 7, verso 14. Como é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Há uma característica dessa porta que eu e você não conseguimos mudar. Não somos nós que damos o shape de Cristo. Não somos nós que dizemos, Senhor, é assim que tem que ser a porta e eu vou entrar desse jeito. Ele é a porta. Ele é o dono da regra. Ele é o dono do jogo. Ele é o dono das ovelhas. É Ele quem cuida do aprisco. Ou você acessa a Deus por Jesus Cristo, ou sem Ele não há salvação. A pergunta para a gente é, já abrimos essa porta? Já acessamos essa porta, Jesus? Desejamos, de fato, entrar nesse aprisco de Deus? De fato, entregamos nossa vida para Jesus e recebemos salvação? Ou não? Estamos olhando aquele anúncio, entre pela porta do lado. Ou estamos achando que a porta pode ser larga e a gente pode entrar de qualquer jeito naquele lugar? Não. Como é estreita, apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Eu quero ser um dos poucos. Você deseja ser um dos poucos que a encontram? A porta está lá. A porta está acessível. Não perca a oportunidade de entrar no aprisco de Deus, mas só se entra pela porta. Mas a porta, Thalita, você que falou que era entrada, a porta não é só entrada. A porta, ela também saída, ou todo mundo vai entrar por aqui e sair por algum outro lugar. Não, a porta ela é um local de passagem, de acesso. E a palavra de Deus fala isso. Jesus está dizendo, ora, todo aquele que entrar por mim, voltando para o texto em João 10, todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Ele fala, entrará e sairá. Ou a gente gosta de ver, claro que tem ali o Ricardo, tem a irmã Dulce, estão à porta para facilitar a nossa entrada. Mas quando fica alguém parado assim no meio da porta, assim, conversando, você diz, parabéns, que maravilha, você está aqui na frente da porta, esse é o local de você ficar mesmo. Ou você diz assim, gente, afasta aí, vai um pouquinho para lá, porque a porta aqui é... Tinha uma irmã lá em Fortaleza que ela falava assim, o porteiro morreu pisado, que não sejamos nós, em nome de Jesus. Mas ele falava, o porteiro morreu pisado, quando a gente estava na frente da porta conversando, ela disse, dá licença que o porteiro morreu pisado.
Por que nenhum de nós chegou aqui, vocês todos, e ficou parado lá na porta? Porque todo mundo entendeu que a porta é um local de passagem. Agora, se Jesus Cristo, Sibeli, está falando, olha, quem entrar vai achar salvação. Quem entrar pela porta, salvar-se-á. Então, Vinícius, quem sai nessa porta, perdeu a salvação? Porque se entrada é acesso à salvação, gente, não é disso que Jesus Cristo está falando. Aproveito para abrir um parênteses, quem tem estudado comigo, eu tenho feito discipulado com alguns irmãos, já me ouviu falar isso claramente. Você nunca vai ouvir da minha boca eu defendendo a perda da salvação. Salvação é garantida por Deus, Ele dá, fica seguro na mão dEle, fica firme, você está salvo, você é salvo. Aí você vai viver santificação, para um dia chegar na glorificação. Isso. Mas não é esse o sentido aqui que Jesus está falando. O que ele está falando é de relacionamento. Porque ninguém entra para ficar lá parado na aprisco. Aprisco era o local de passar a noite, de descansar, de recuperar as energias. Mas o próprio verso 3 nos diz que o pastor ele vai lá e chama as suas ovelhas para fora. Então a porta ela não é só esse local de entrada, mas ela é um local de passagem. Porque nós entramos e saímos. Quem entra pela porta e sai pelo telhado, fez alguma coisa errada no meio do caminho, né? Brigou na casa, entrou escondido, não era para estar lá, mas se você entrou pelo local que tem que entrar, e está tudo bem, você vai sair por esse mesmo local. Porta é local de passagem, nós entramos nesse aprisco para a salvação, quem entrará será salvo, mas nós saímos para um testemunho, que obedecemos como ovelhas a voz do nosso pastor. Eu não vou focar tanto no bom pastor, porque a gente vai estudar isso ainda no restante desse capítulo. Mas o fato que eu quero que você grave na sua mente e no seu coração é que nós entramos para habitar em Deus, para dizer, nós pertencemos agora ao povo de Deus, para sermos ovelhas do rebanho do Senhor, para dizermos, Senhor, agora eu habito aqui no Senhor, no aprisco do Senhor. Só que o bom pastor vem e nos chama para fora. E é fora que nós vamos realmente revelar a nossa obediência à voz do pastor, porque é isso que ele está falando. Olha, o pastor chama para fora, lá no verso 3, as suas ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome suas ovelhas e leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. É fora, então, que nós como ovelhas, quando acessamos a Deus pela porta de Jesus Cristo, é fora desse aprisco que nós vamos testemunhar de fato a obediência ao bom pastor. É quando nós vamos olhar outros pastos que talvez nos atraiam e a gente vai dizer, mas a voz do pastor está me chamando para esse lugar, eu não vou seguir outro, eu não vou seguir estranho, eu não vou me deixar ludibriar por coisas do mundo, mas eu vou seguir firme no Senhor Jesus Cristo, o meu bom pastor. Ou vocês pensam que o Salmo 23 é de uma ovelha que ficou dentro do aprisco? O Senhor é meu pastor, o que ele fala? Nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso é um texto de alguém que entrou no aprisco e ficou parado? Ou é de uma ovelha que saiu do aprisco dizendo, é lá que eu mostro que o Senhor é meu pastor. É nessa caminhada fora do aprisco que eu mostro que nada me faltará. É ali na minha vivência que eu habito no aprisco e descanso no Senhor, mas eu saio habitado por Ele, habitado pelo Espírito Santo para seguir o pastor. Eu e você não desejamos, meus irmãos, só entrar no aprisco. Nós desejamos desenvolver esse relacionamento com Deus. A porta, ela não nos garante só entrada, ela nos garante relacionamento, passagem. Não se entra só uma vez. A própria palavra de Deus está dizendo, isso não é invenção minha. Entrará e sairá. O que aconteceria se todas as ovelhas, Naira, só entrassem no aprisco? Duas opções muito práticas e rápidas, talvez. Uma delas ia acabar a grama do aprisco, ia acabar qualquer recurso que tivesse ali no aprisco. Todo mundo só ali, parado, só comendo, só ficando ali. Ou todo mundo as ovelhas só o quê? Engordar. É isso que se faz com o animal para abate. Você não deixa andar, você mantém ali numa área pequena para que ele possa engordar, para a carne não desenvolver músculo, para ficar macia. Mas nós não somos assim. Jesus Cristo já morreu por nós, amém? Então nós desejamos não só acessar a salvação em Jesus Cristo, mas nós desejamos usufruir desse relacionamento
que a porta nos garante. É pela porta que nós temos a oportunidade de ouvir a voz do pastor, e o pastor é Jesus Cristo, e dizer, ele está me chamando, eu vou sair. A ovelha não entra pela porta e sai pulando pelo muro. É esse acesso, essa passagem. A pergunta então é, nós temos usufruído do relacionamento que Jesus Cristo garante para cada um de nós? Nós temos usufruído do relacionamento com Deus. Jesus Cristo não só abriu um caminho para o Pai, mas Ele que mantém esse caminho aberto, esse acesso aberto para cada um de nós. Por isso que a vida com Deus não se limita no dia que aceitamos a Jesus. Nós vamos viver a partir daí o quê? Santificação, é o operar do Espírito Santo na nossa vida. A pergunta é, eu e você temos usufruído do relacionamento que Jesus Cristo continua ofertando a cada um de nós com Deus, o Pai? Se sim, como foi que você usufruiu desse acesso essa semana? Como foi que você acessou essa porta? Como está o seu e o meu tempo com Deus? Será que nós estamos querendo só o aprisco de Deus? Só o descanso da nossa alma? Ou será que nós estamos dizendo assim, me chama também, meu Senhor? Sabe por quê? Porque é quando a gente sai que outras ovelhas perdidas por aí vão ver o pastor e o seu rebanho. Aí a gente vai apontar para as ovelhinhas assim, né? Tem porta, a porta está ali, tem um aprisco ali para vocês. É isso que a gente faz quando a gente segue o bom pastor. Nós somos testemunhas vivas. Mas tem uma terceira garantia que esse verso 9 traz para a gente quando Jesus Cristo fala, eu sou a porta. A primeira nós já vimos, todo aquele que entrar por mim será salvo. Ele diz, aquele que entra por mim não só entra, mas entrará e sairá. Eu garanto relacionamento. Há uma terceira garantia a partir desse verso 9 na minha e na sua vida. Ele diz assim, e achará o que, irmãos? Quem está com a Bíblia aberta? Verso 9, capítulo 10, verso 9. Entrará e sairá e achará? Isso. Porque quem entra pela porta Jesus Cristo tem sustento. Obrigado. Quem entra pela porta Jesus Cristo tem sustento. Ezequiel, já como profecia para a vinda de Jesus Cristo, ou como Deus cuidaria do seu povo a partir de Jesus Cristo, Ezequiel 34, é um texto lindíssimo, anote para você ler depois. Ezequiel 34, eu vou ler a partir do verso 11. Se você quiser abrir, pode abrir. Ezequiel 34, verso 11 diz assim, porque assim diz o Senhor, o soberano, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as suas ovelhas, as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. Eu as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Verso 14 diz o seguinte, tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão, num rico pasto, nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. As ovelhas de Deus, aqueles que acessam o aprisco do Senhor pela porta que é Jesus. Aqueles que não só acessam o aprisco pela porta de Jesus, mas aqueles que se relacionam verdadeiramente com Deus, através de Jesus Cristo. Tem não somente acesso, mas eles têm sustento garantido. E o sustento não é assim, eu vou te colocar no meio do summer do Texas, numa grama queimada, seca. Não foi isso que a gente leu. Ele acabou de dizer o quê? Eu vou lhe dar uma boa pastagem. Uma sombrazinha que a gente está tão precisando, né? Porque a sombra aqui, até quando a gente encontra, está quente. Mas ele está dizendo aqui, olha, eu vou te dar uma boa pastagem. Eu vou te dar um rico pasto. Se você entrar, meu irmão, eu te garanto isso, pela porta Jesus Cristo,
há salvação, há relacionamento com Deus e a boa pastagem. É linda a forma como ele termina, então, esse seu discurso, antes de abrir a janela para dizer, eu sou o bom pastor. João 10:10, fácil de você gravar e decorar. O ladrão vem para roubar, para matar, para destruir, mas eu vim. Isso é depois do versículo que a gente acabou de ler, do João 9. Acabou de ler, dizendo, olha, vai ter salvação, vai ter entrada e saída, vai ter pastagem. Aí ele diz, eu vim para que vocês tenham vida. Mas não é qualquer vida, não é uma vidazinha mais ou menos, não é uma vida que um dia está feliz, outro dia está triste, um dia está amando a Deus, outro dia não está amando, um dia está salvo, outro dia não está salvo. Não é essa vida, ele diz, eu vim para dar vida, e a vida é em abundância. Isso, se alegre, meu irmão. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Isso, misericórdia, a gente está lendo uma promessa de Jesus Cristo. Se você quer recusar essa vida em abundância, é seu direito. Mas se você quisesse abraçar essa vida, é vida e é vida em abundância. Aleluia, pastor, então agora vai dar tudo certo, minha vida vai ser maravilha, promoção, carro, casa, comida, roupa lavada. Não, não é sobre essa vida que ele está prometendo para você. Lembre-se, nós estamos falando de coisas espirituais. Nós estamos falando de realidades espirituais, o que é muito melhor do que casa, comida e roupa lavada. Porque essa vida em abundância é a própria vida do Cristo em nós. Ele derramou sua vida em nós. Ele disse lá em João 14, mas eu vou enviar outro Consolador para vocês, o Espírito Santo de Deus, que é mais abundância do que isso. Deus, Espírito Santo de Deus vivendo em você, meu irmão. É Deus vivendo em você, você não tem dimensão, nem eu disso. Por isso que nós usufruímos pouco desse presente de Deus. Porque se a gente dimensionasse isso, a gente ia buscar mais, a gente ia viver mais, a gente ia ser mais abundante espiritualmente, a gente ia ter mais fome, mais sede. A porta garantiu esse acesso, é vida, e vida em abundância é o Criador desejando habitar em mim e em você. É rico demais isso. É rico demais. Aquele que pensou na tua vida, aquele que pensou na estrutura do teu corpo, aquele que criou todas as coisas, aquele que coloca em ordem, aquele que sustenta o universo, aquele que coloca os luminares no seu lugar. Esse Deus imenso, que deseja viver exatamente aí dentro de você, através do habitar do Espírito Santo de Deus na sua vida. Isso é vida em abundância. Então eu vou ler de novo João 10, eu espero no nome de Jesus, que você reaja de alguma forma. Eu espero que de uma forma positiva. O ladrão só vem para roubar, matar, destruir. Eu vim, diz Jesus Cristo, para que você tenha vida e tenha em abundância. Amém. Alguns já estão recebendo, aleluia. Então você fala para você mesmo agora: Jesus veio para que eu tenha vida e que eu tenha em abundância. Aí você declara para alguém do seu lado: Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Paulo, numa passagem muito bonita, Gálatas 2:20, ele vai exemplificar, ou talvez dizer um pouco na realidade dele, como essa vida em abundância, a vida de Cristo em nós. Ele fala, Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é vida abundante. É não viver mais na carne, mas é viver na fé do Filho de Deus. A porta Jesus Cristo garante salvação, garante relacionamento e garante sustento, pastagem. A boa notícia é que Deus quer cuidar da tua vida. Ele enviou Jesus Cristo justamente para isso. É por isso que Jesus Cristo conta as parábolas para dizer assim, olha, entende como eu quero funcionar na tua vida. É isso que eu quero ser para a tua realidade espiritual. Quando a gente está procurando a casa de alguém que a gente não conhece, um dia que você for visitar a Letícia e o Vinícius lá em Cuiabá pela primeira vez, e aí você não conhece a casa, o GPS não está dizendo o número correto, eu tenho que criar algum cenário para a gente poder dizer, o GPS não funcionou, não deu certo a numeração, no Brasil as coisas não funcionam muito bem. E aí como é que você começa a perguntar? Talvez o que vem na minha mente, eu começaria a perguntar, mas essa casa aqui do muro vermelho,
Não, é a que tem aqui 2 árvores na frente. Você talvez comece a tentar dar algumas o quê? Características, né? Da casa. É aquela que brilha muito, né, Fábio? Está lá piscando sempre com as luzes. Você começa a tentar dar algumas características. Para você que nessa manhã vem aqui e pergunta assim, mas como é esse aprisco? Qual é a porta desse aprisco? A gente está essa manhã toda aqui só para te dizer. A característica da porta desse aprisco é que ele é Jesus de Nazaré. Ele é a única porta. É Ele que pode te dar acesso. Essa porta é Jesus, o Filho de Deus. Se fez carne, habitou entre nós. Essa porta é Jesus, aquele que sem pecado morreu no meu e no seu lugar, nos livrando a culpa e a condenação do pecado. Essa porta é Jesus, aquele que não ficou morto, mas aquele que ressuscitou ao 3º dia. E a Bíblia fala que hoje ele está à destra de Deus o Pai e intercede por nós. Essa porta é Jesus, aquele que ao subir derramou e enviou o quê? O Espírito Santo de Deus. Essa porta é Jesus, aquele que um dia vai voltar para chamar, uma chamada final às suas ovelhas. A boa notícia que eu tenho para você é que essa porta está aberta. É que essa porta hoje está aberta. Você pode entregar sua vida para Jesus. O restante da notícia, que também é boa para aqueles que fazem parte do aprisco, é que essa porta um dia vai fechar. Porque nós vamos, de fato, viver plenamente com Ele e não terá mais oportunidade de respondermos a esse chamado. Ou já temos respondido, ou não responderemos mais. Em uma de suas parábolas também, Jesus Cristo fala de 10 virgens. Não sei se vocês lembram. 5 são chamadas de sábias, sensatas, e 5 são tolas, são nécias. Por quê? Porque não levaram azeite suficiente para esperar o noivo. E aí o noivo chega e elas têm ido comprar azeite. E aí quando elas voltam e a porta está fechada. Mas hoje, essa porta, Jesus, está aberta. Meu apelo para você, meu irmão, use essa porta, Jesus. Acesse o aprisco de Deus pela porta, Jesus. Não desperdice essa oportunidade. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que você tenha vida e tenha em abundância. Se você puder, se você quiser, curva a tua cabeça, feche teus olhos, vamos terminar orando ao Senhor, entregando ao Senhor. Deus Pai, te amamos, Pai. Amamos os teus planos sobre nós, amamos a tua vida, Pai, em nós. Nos ajuda, Pai, a entendermos cada vez mais e melhor a dimensão desse relacionamento contigo, Pai. Obrigado, Pai, porque esse aprisco não está fechado, Pai. Mas obrigado, Pai, porque no aprisco das ovelhas há uma porta, e essa porta é Jesus Cristo. Aqueles que ainda não entraram por essa porta, meu Deus, eu peço que o Senhor ministre no coração nessa manhã, Pai, para que haja um entregar de vida, Pai, para que eles possam entrar e achar salvação. É garantia de Jesus. Não é talvez serão salvos, ele diz serão salvos. Há outros, Pai, que já entregaram a vida ao Senhor, mas não têm vivido um relacionamento, Pai, acessado, Deus, através dessa porta, Jesus Cristo. Que nessa manhã a gente possa desejar mais e mais e mais do Senhor. Nós te amamos, Pai. Trabalha nos nossos corações, Deus. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou o Pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.